Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, e aqui estamos mais uma vez em Seu nome, nos reunindo para o Evangelho, Joana de Ângeles, e sempre vos louvando, vos agradecendo, Pai, agradecendo o Mestre Jesus, por podermos estar juntos. E assim queremos nesta noite vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. Boa noite a todos. Estamos então iniciando mais um encontro, iniciando mais uma semana, segunda-feira. E com muita alegria, então, queremos mandar, eu e Célia aqui, aquele abraço a todos vocês, agradecendo a presença, agradecendo a participação. Afinal de contas, é mais uma oportunidade de todos nós entrarmos, então, em contato com o Evangelho, entrarmos em contato com Joana de Ângeles, que fala sempre sobre nós, sobre todos nós, dá-nos conselhos preciosos, esclarece muitos e muitos pontos que são necessários serem esclarecidos, e é sempre bom para todos nós. E assim, claro, esperamos que tenham todos tido um maravilhoso final de semana, um belíssimo Dia das Mães, a quem cumprimentamos, esperando que tenha sido tudo muito bem, recebido assim o carinho dos filhos, carinho dos netos, tenha sido um dia muito agradável, muito feliz para todos vocês. Que Deus, em sua suprema sabedoria, justiça e amor, claro, abençoe a todas as mamães, abençoe a todos os papais também, que tantas e tantas vezes são como mamães, e muitos efetivamente sendo mamães, pelas circunstâncias da vida e do dia a dia. Então, nosso abraço a todos vocês, que Deus abençoe muito, tá bom? Vamos agradecendo, aproveitando, agradecendo, olha aqui a vocês, nosso prezadíssimo Fabinho, olha aqui o Fábio também conosco, Fábio Luiz Oliveira conosco, onde está certo? Aqui. Fabinho, grande abraço para você, para a Leonice, viu? Deus abençoe todos vocês. Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo, também conosco a Sandra Oliveira Vita, também Judélia Lima, olha aqui, conosco, vamos agradecendo, Carlos Santana, grande abraço também aí, e vamos ver aqui, sumiu, olha aqui o que aconteceu aqui, Zebra, no notebook mais, aí, voltamos. Então, nosso abraço, como dizendo, Carlos Santana, nosso abraço também para Alzira Crepaldi, também conosco aqui, preciosidades, todos vocês aqui juntos, então, neste momento conosco. Boa noite a todos, também da Bárbara Santana Neri aqui conosco. E é isso, amigos, esperando então que seja tudo bem com vocês, agradecendo a presença. O Evangelho de hoje, estamos dentro do capítulo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vai nos trazer então aqui a parte que nos fala sobre muito se pedirá, aquele que muito recebeu. E na sequência, Joana de Ângeles vem também aqui conosco e vai nos falar sobre afinidade e sintonia. Lembra que nessa Semana das Mães falou-se também das mães, falou-se dos deveres dos filhos, então, Joana de Ângeles antecedendo a semana, do Dia das Mães, trazendo para nós palavras sobre as mamães, mas também palavras sobre os filhinhos, todos os nossos filhinhos de nossas mamães. Vamos ver então o que o Evangelho nos traz. O Evangelho tem aqui trecho de São Lucas, trecho de São João. São Lucas nos diz: o servidor que soube a vontade do seu senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido.
muito se pedirá àquele a que tiver sido muito dado. Se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Palavras de São Lucas. São João nos diz: eu vim a este mundo para exercer um julgamento a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Palavras de São João. E o Evangelho nos traz, então, explicações, comentários sobre esses trechos. E nos diz aqui o seguinte: essas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não os praticar. Mas, além do Evangelho que as contém não estar difundido senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não o leem? E entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. Os ensinamentos dos Espíritos, quem reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito. E cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo uma vez que os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum daqueles que o recebem, nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretextar ignorância. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os Espíritos se dirigem. Mas, em lugar de tomar para eles as lições que escrevem, ou que vêm escrever, seu único pensamento é de aplicá-los aos outros, realizando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está em vós. Por essas outras palavras, se fosseis cego, não teríeis pecado, Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possuem. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos que não há alguma coisa que possa lhe dizer, respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. O Evangelho de hoje e o capítulo diz: muitos os chamados e poucos os escolhidos.
E de uma forma absoluta e geral, todos nós somos chamados aos ensinamentos do Cristo, mesmo que tantas vezes não tenhamos sequer conhecido o Cristo e suas palavras. Mas porque estamos intimamente, propensos a ajudar a realizar o bem, a fazer a caridade, a ser solidário, ser fraterno, nós podemos, e encontramos pessoas assim, que muitas vezes não se definem pela sua religiosidade, mas que têm atitudes que muitos religiosos não têm. E essa é uma grande realidade. É por isso que o capítulo diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos, e o item de hoje é exatamente falando que muitos pedirá aquele que muito tem, ou seja, o próprio conhecimento da doutrina, o próprio conhecimento das palavras de Jesus, as exortações, os esclarecimentos, os pedidos que ele nos faz, é de conhecimento geral. De maneira geral, dos cristãos, claro, que são mais afeitos ao Evangelho, mas de uma maneira geral a todos, independente da própria religião, porque basicamente a religião, quando séria, ela vai se ater na divulgação, no pedido do amor, da caridade, da fraternidade, da solidariedade, enfim, que as luzes, como diz o Evangelho, se façam àqueles que têm dificuldades em enxergar. Agora, também tem o fato de que, em enxergando, apliquem aquilo que sabem, porque senão fica uma cultura absolutamente estéril. E é por isso que se diz que muito se cobrará aquele que se tem. Porque como cobrar algo daquele que ignora o assunto, vamos dizer, que ignora aí as premissas das palavras que Cristo nos trouxe, colocando aí um norte para a nossa existência, para as nossas atitudes, até mesmo para os somos movidos por nós, atos aí acabam se tornando, os atos acabam se tornando impensados porque vamos reagir por nossos instintos. E aquele que vem do instinto, que é do lado de trás, não é realmente nada bom. Por isso que estamos evoluindo, mas a evolução sempre vai passar por um raciocínio lógico, por conclusões lógicas, conclusões esclarecedoras que definam exatamente dúvidas. Porque aquilo que não esclarece dúvida, qual o sentido? Pode não saber, mas se também não o sabe, como ficar divulgando aquilo que não se tem certeza? Claro, vai se divulgar porque acredita, pela fé, etc. Mas é a realidade? Atende a nossa curiosidade cada vez mais em foco? Então, esse esclarecimento que nos fala aqui a doutrina hoje, através do Evangelho, é extremamente esclarecedor nessa questão, que muito vai se cobrar aquele que tem. Aquele que sabe, aquele que participou com a consciência daquilo que realizou. Enquanto que aqueles que não têm consciência do fato, não têm ciência, não têm conhecimento, ignora o fato, não no sentido pejorativo dizer que é o ignorante, mas que ignora determinadas coisas. Eu conheço algumas coisas, Célia conhece outras coisas, vocês conhecem outras coisas, mas somos ignorantes em uma série imensa de outras coisas. Porque todo o nosso conhecimento é limitado. Mas dentro daquilo que nós conhecemos, claro, vamos procurar fazer o nosso melhor. Por isso que se diz que muito vai se cobrar àquele que muito tem, àquele que muito sabe, aquele que muito pode realizar, aquele que muito pode esclarecer, aquele que muito pode auxiliar, aquele que muito pode e deve ser caridoso. As palavras do Evangelho, as palavras que estão no Evangelho de São Lucas, no Evangelho de São João. Então, vamos ficar atentos a essas situações para tomarmos sempre nossas boas e abençoadas decisões no bom caminho sempre. Ok, criançada, meus amigos, vamos aqui, Cacilda Cassiano, boa noite para Cacilda, boa noite também aqui para o Maurício Barros, boa noite para a Sônia Martins, e aqui está conosco também, mais uma vez, todos vocês, a gente vai agradecendo essa participação tão bacana nesta segunda-feira, depois de celebrarmos o Dia das Mamães, com certeza o dia aí de vocês, as meninas que estão nos acompanhando aqui, e que os meninos que nos acompanham, com certeza homenagearam na data de ontem, pelo menos com uma florzinha, uma gentileza,
né? Não pode deixar passar em branco, jamais, jamais, uma gentileza, né? De fazer ali um carinho àquelas que se amam, né? Então, grande abraço para todos vocês e vamos prosseguindo. E o nosso prosseguimento agora aqui é com Joana de Ângeles, e ela vai nos falar sobre afinidade e sintonia. E ela nos diz o seguinte, no capítulo 18, de referência à problemática das doenças, a questão da sintonia psíquica é de relevância incontestável. Fenômeno inconsciente que decorre dos hábitos mentais assumidos pelo indivíduo deve ser examinado em profundidade, necessitando de acurado esforço a fim de que abandone as baixas e densas faixas do abatimento e da viciação, ascendendo aquelas nas quais se aurem forças e estímulos para as atividades de sucesso. Acomodado à posição de lamentável rebeldia interior, seja pelo acompliciamento com entidades perniciosas ou mediante a tácita aceitação dos velhos hábitos do personalismo dissolvente, o homem permanece por prazer em invigilância em sintonia com o mal. Pois é. Difluem dessas situações graves conúbios mentais, graves associações mentais, em processo de obsessão por parte de espíritos ignorantes e pervertidos, ou pela satisfação natural de permanecer em atitude doentia, sem o esforço que deve envidar para a libertação. Em toda enfermidade existe sempre uma predisposição orgânica e psíquica, decorrente do pretérito espiritual, do passado espiritual, ou da vivência atual, em cujo campo se instalam os fatores predisponentes ou propiciatórios à larga cópia de doenças, as mais complexas. Conveniente, por isso, o otimismo ser cultivado e a realização de trabalhos que desloquem a mente indisciplinada ou mal educada para a realização de trabalhos, né? Induzindo a novos exercícios e hábitos que decorrerão, daí sim decorrerão os resultados diversos. Afinas com o que sintonizas, estás com quem ou com o que preferes. E aí fala Joana de Ângeles, já nessa introdução, a respeito de nós, né? do que nós estamos cultivando em nossos pensamentos, com que nós estamos sintonizando, o que nossos pensamentos acham dentro da nossa lógica, que nós pensamos, o que eu tenho na minha cabeça e que eu estou valorizando. Com o que eu estou me sintonizando? E tenho pensamentos bons, pensamentos esclarecedores, pensamentos que me procuram me elevar, ou tenho maus pensamentos, fico sempre esperando o pior, ou tenho pensamentos complicados, maus pensamentos, digamos assim. Não nos esqueçamos, daquela passagem evangélica que foi dita, da questão de pecar por pensamentos. Adultério, pensou mal, já está cometendo um adultério, uma falta, no caso. Pela qualidade de nossos pensamentos, podemos ter a ideia do quanto estamos nos comprometendo mental e fisicamente. Claro, fisicamente, porque maus pensamentos geram má vibração que vão prejudicar nosso próprio organismo. E assim, Joana continua e diz aqui para nós: cada ser nutre-se nos redutos mentais em que localiza as aspirações. Em consequência, os que aspiram fluidos deletérios da irritação constante, a sistemática indiferença ou da prevenção contumaz, perturbam-se, arrojando-se ao desequilíbrio ou intoxicam-se interiormente, dando origem a
e curso a distonias nervosas que culminam com a loucura ou aberrações de outra natureza. Enxameiam por toda parte aqueles que falam sobre o sofrimento e as doenças, dizendo-se desejosos de superá-los, vencê-los, sem que, contudo, se imponham as condições exigíveis do esforço e da perseverança, os propósitos salutares que lhes são inusitados. Preferem o retorno à situação primitiva e a fuga espetacular, através da lamentação, ao combate profícuo, insistente, reagindo às forças infelizes para sair das faixas vibratórias em que se detém, de modo a granjearem os inapreciados valores da paz, da saúde, da harmonia. A renovação exige esforço, a liberdade propõe disciplina, a ascensão às vibrações superiores impõe largo estipêndio, largo trabalho mental, exigindo permanente sintonia com os pensamentos edificantes e as ideias que fecundam bênçãos. A doença, como a saúde, resulta invariavelmente da posição interior de cada um. Por essa razão, o Evangelho é constituído de convites imperativos à elevação íntima, à solidariedade, ao otimismo, em cujas paisagens aurirão a felicidade que todos buscamos. Afinamo-nos uns com os outros e intercambiamos conforme as preferências que exteriorizamos, mas que são o resultado do comportamento íntimo. Qualquer que seja o preço da responsabilidade, por mais alto o ônus do sacrifício, estás destinado à felicidade. E por lográ-la, terás que investir todos os esforços, abandonando as faixas do erro e do crime em que te comprazes, a fim de alcançares os cumes da vitória, mas da vitória sobre si mesmo. É o que diz Joana de Ângeles. E é a grande realidade, que nós devemos sim estar atentos a essa questão dos nossos pensamentos. Cada um é dono dos seus pensamentos. Cada um sabe na sua intimidade o que se passa em sua abençoada cabeça, no seu abençoado cérebro, porque o seu abençoado espírito está aqui, nesse corpo material, está aí, no seu corpo material, e o seu espírito está, assim, habitando provisoriamente esse mundo na forma física. E nós o observamos conforme nossos sentidos nos propiciam. Mas os nossos pensamentos, eles na sua essência, eles já existem dentro de nós, desde os primeiros tempos aqui da nossa, da atual encarnação. Então nós trazemos lá de trás já essa tendência para aquilo que nós seremos, para da forma como pensaremos, consequentemente da forma como agiremos. Então essa é a grande questão que nos fica, os nossos pensamentos. E nós agimos de acordo com os nossos pensamentos. Nós podemos dizer palavras que não queremos dizer, que muitas vezes temos a vontade de dizer, esclarecendo determinadas situações, vamos dizer assim, mas que o nosso pensamento, dentro do nosso pensamento, sabemos que não devemos fazer. Eu posso falar, mas eu devo falar, eu devo ter tal atitude. E quando a gente questiona, quando nós questionamos nossos próprios pensamentos, nós estamos trazendo para dentro de nós essa importante avaliação das consequências. Por isso que o instinto, aquela coisa instintiva, aquele que vem de repente, ou, como dizemos, aqueles que têm o chamado pavio curto nos seus relacionamentos, invariavelmente eles têm problemas. Problemas, e vão criar problemas porque não conseguem dominar o seu ainda pensamento lógico, avaliativo, para dizer se a informação que está recebendo merece toda essa descarga de adrenalina no organismo e vai fazer com que seus pensamentos levem a uma explosão.
Pois é. Então, aqui fala dos nossos pensamentos, do que nós cultivamos no dia a dia. E Joana é bem claro quando diz que nós nos afinamos com aquilo, com o que nós pensamos. Porque nosso pensamento cada pensamento tem a sua qualidade, para o bem ou para o mal. E esses pensamentos, quando eles partem de nós, eles levam essas emanações fluídicas. Né? Ou quando nós estamos pensando, estamos sim emanando esses fluidos, determinadas vibrações, ondas magnéticas, e nossos irmãos que estão nessa mesma vibração têm uma facilidade extrema para chegar até nós. E aí oremos para que sejam pensamentos bons, né? Que nos tragam bons irmãos, que venham nos auxiliar, querer nos auxiliar, porque se cultivamos sempre pensamentos complicados, pensamentos de raiva, de ira, de vingança, pensamentos de julgamentos, né, e julgamentos, e ficar qualificando um, qualificando o outro, nós vamos, dentro da qualidade desses pensamentos, atrair irmãos do plano espiritual por dentro da mesma faixa. Então daí, cuidado que nós precisamos ter com esses nossos pensamentos. E essa que é a questão, porque os pensamentos estão dentro de cada um de nós. Não sabemos os pensamentos daqueles que estão ao nosso lado. Pode ficar ao lado por 50, 60, 70 anos, mas não sabemos exatamente o que está pensando. E às vezes, percebemos o que está lá pensando dentro da cabeça daquele que está ao lado, nem tanto pelas palavras, mas por aquilo que ele transmite corporalmente. E não é nada incomum. Para nós, quando éramos crianças e a educação era outra, completamente diferente do que era hoje, éramos educados sim, para ter aquele devido respeito, para não ficar entrando em conversa de adulto, etc, etc, etc. Já éramos devidamente orientados. Se fizesse alguma estrepulia na casa dos outros, chegava em casa, o chinelo cantava, isso quando não era uma cinta, ou qualquer outra coisa, uma varinha de marmelo, que não era da época. Então, já instruídos e nossa mente, sabendo, nosso pensamento lá, sabendo, evitávamos fazer coisas difíceis, porque sabemos da complicação e sabemos daquilo que poderia ser penalizado. Então, nossos pais, digamos assim, não precisavam nem falar, eu não te falei, menino. Quando aprontávamos alguma coisa, bastava aquele olharzinho. Aquele olharzinho meio atravessado, aquele olharzinho que fala assim, menino. O olhar fala, a expressão corporal fala, a posição fala. E a gente repara muito isso nos outros, e os outros reparam isso em nós. Quando estamos no diálogo com uma determinada pessoa e temos pressa para ir, temos tipo de coisa, o diálogo não está tão agradável, enfim, nossa expressão corporal, queiramos ou não, acaba, como se diz, nos entregando. E não é tão incomum pensar, está com pressa, estou falando muito, não sei o quê, que a pessoa percebe. Não verbalizamos, não falamos, não pegamos nada e jogamos na pessoa, mas ela percebe assim como nós percebemos também nos outros. Então daí é que é a questão do domínio sobre o pensamento, já pensando nas consequências que podem advir do pensamento e do ato que eu estou realizando. E mesmo aquele olhar atravessado que denota impaciência ou repreensão, claro, está transmitindo o nosso pensamento. Então, daí cultivar os melhores pensamentos, como diz Joana de Ângeles, Pois é o melhor para cada um de nós. Pois é, amigos, olha aqui, aniversariantes de hoje, a Carmen Sobrinho, Jorge Arena, lá de Rio Claro também, na infância nossa estávamos juntos, Jorge, grande abraço. Também o nosso querido Marcos Simão, Marcos aqui está com Marantocima, Marcos Simão, que a gente conhece, lá do Paz e Amor, agora também trabalha nos Ceareiros. Então, grande abraço, Marcos, que Deus abençoe você, esposa, viu aí? Grande abraço meu, da Célia, para você. Saúde, saúde sempre, que a caminhada ainda é longa, viu? Grande abraço. Amanhã, Rogério Encarnação, Diógenes Albert Lopes Didi, que a gente também conhece pessoalmente. Um grande abraço para você, Didi. Saúde, saúde, você, esposa, filhote, aí também para toda a família. E para toda a família, todos vocês, que nós aqui estamos os nomes. Que Deus abençoe.
como também aniversariantes particulares de cada um de vocês, de cada um de nós, como sempre, né? Que as bênçãos sempre presentes sobre todos nós e que saibamos plantar as melhores sementes para a colheita ser abundante e muito boa. Porque de um jeito ou de outro a gente sabe que ela vem. Mais cedo ou mais tarde. Se não aqui, nessa nossa caminhada terrena, mas no plano espiritual nós vamos tomar todo o conhecimento, né? É isso, amigos. Então, uma alegria muito grande, podemos estar aqui juntos. Também vamos aqui cumprimentando o Fábio Fidelis. Vamos aqui vendo também, já iluminando a todos vocês que deixaram o seu like. Olha aqui. Barros Maurício, Comunitário Vida Nova, o Carlão, nosso abraço. Cacilda Cassiano, Alzira Crepaldi, Fábio Fidelis, Bárbara Santana Nery, Sônia Martins, Judélia Lima, José Franciscanges, nosso abraço, né, Jota? Grande abração aí para você, viu? Família toda. Também Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Santa Oliveira Vita, Vilma Veiga, a Vilma Marim, não Martim, Marim, Carlos Santana, Vânia Souza, Adriano Miguel, Adriano Santos, olha aí, tudo juntinho. E também Germano Conceição, nosso abraço a todos vocês, grato pela participação, e também vocês, todos nós que estamos agora juntinhos e partindo para o nosso encerramento, para o nosso momento de prece, para o nosso momento de agradecimento. Então, é uma alegria muito grande. Olha aqui, a Sônia Martins falando que é aniversário da irmã Ana Maria Martins. Nosso abraço, então, para Ana Maria. Abraço coração, transmita para ela, viu, Sônia? Que Deus abençoe a todos vocês, também aí, a ela, dando muita saúde, uma caminhada, uma jornada muito longa. E lembra ela, viu, Sônia? Plantar bons frutos. Aliás, boas sementes, né? Se quiser plantar o fruto também, está cheio de semente, vai nascer. Viu? Mas as boas sementes para que a colheita seja sempre boa e sempre sobre as bênçãos de Deus. Da Ana Maria, todos os aniversariantes desses dias que nós aqui citamos. E claro, Papai do Céu, para todos nós que estamos aqui juntos, suas bênçãos, né? Como é bom. Assim, amigos, vamos partindo e vamos lá levar até ele, né, o nome das pessoas que necessitam. Vocês também já vão aí mentalizando todos aqueles, né, os aniversariantes, aí a Sônia mentalizando a Ana, mentalizando os netos, os filhos, genros e todos nós também, né, para levarmos até nosso Pai. Nós vamos orar aqui pela Aline Pisa de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Pelé Filho, Dácio Muitos da Silva, Douglas Constância, Eliana Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rocha, Geraldo Mantovani, Vanini Colucci, Jaime Facioli, Eunice Pires Oliveira, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Miriam Colucci, Zurari Maria da Silva, Eliana Saldanha, Zuleika Brum, Claudinei Ramos, Elane Torre Peroni, Orlando Lameu, Emerson, Adriano Licempo, Rosa de Cresce, Alexandre Camargo, Erenilda Mônica Volcani, Daniela Camargo, Boi Teixeira Ramos, Cecília de Paula, Ivo Schuch, Paulo Renato Ferreira, Luiz dos Santos, Maria Luiz Santo André, Tatiana Pontes, Joaquim Peroni Betim, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Donizete Neves, Igor Maroto, Madalena Santos Souza, Robson Casarim, Luiz Esferro, José Ribeiro, Pires Filho, Maria das Graças, Barbosa Pires, Cristiane Malta, Regiane Malta, Lúcio Bertoli, Damião de Freitas, Adriana Anabela Bastos, Amanda Leão Poloni, Rubiana Viana, Nilza Pereira Irose, Pedro Henrique Piai, Maria Clara Santana, Joaci Soares, Leonardo de Souza. Claro, queridos amigos, todos nós, todos que vocês mentalizaram, vamos levando sim, né, até nosso Pai, pela intercessão também, pelas bênçãos de nosso querido Mestre Jesus. Vamos para o nosso momento de prece nesse início, como sempre, tranquilizar corpo e mente, ouvindo essa parte inicial dessa linda Ave Maria para todos nós. Ad te
Pai querido, amado, Senhor, Pai de nossa vida, querido Mestre Jesus, intercede por nós junto ao nosso Criador, todos irmãos, e levamos até vós, Pai, em nosso coração, em nosso pensamento, em nosso propósito, esta prece. E assim, juntos, todos dizemos a vós: Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, Pai, não com os lábios e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que esse Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá até os cárceres, onde alguns sofrem pelos erros judiciários. Que vá até os hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, aos hospitais onde muitos choram e sofrem, sem o conforto, sem o consolo de uma palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para o espiritual, para que tenham guia e tenham o vosso perdão. Que esse Pai Nosso vá até os prostíbulos e erga todas aquelas pobres criaturas que ali foram tangidas pela fome, pela miséria, dando-lhes apoio e dando-lhes fé. Sim, Pai, que vá também até os dirigentes de todas as nações, para que evitem a guerra, para que cultivem a tão necessária paz. Tende piedade dos órfãos, das viúvas e de todos aqueles que até esse momento não tiveram sequer um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem esteja com todos e fiquem sempre entre nós. Que assim seja, amado Pai. E nós aqui reunidos, queremos nos agradecer as bênçãos de todos os nossos dias, pedindo por tantos e tantos pais amorosos que acolhem seus filhos que vêm ao mundo, por todos os aniversariantes felizes desta data, que aqui mencionamos, mas que em seus corações estejam onde estiverem todos hoje felizes. Abençoa, Pai, nossos entes queridos que estavam conosco, mas a caminhada deles terminou e agora continuam no plano espiritual. Abençoa a todos, abençoa esses irmãos que também estão nos deixando nestes dias, cumprindo aqui sua jornada. Abençoa a todos esses que levamos até vós os nomes, a todos esses que mentalizamos, pois são irmãos que desejam continuar aqui conosco, continuar no trabalho de recuperação espiritual, no trabalho de recuperação mental. Amado Pai, abençoa a todos os seus filhos, abençoa nossas famílias, abençoa tantos em tanto sofrimento, fortalece a eles, e tantos sofrimentos causados por nós mesmos, por nossa ignorância, por tanta maldade, por egoísmo, pela vaidade, presunção. Abençoa os dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo que necessita. Abençoa aqueles que procuram o seu trabalho, que dignifica, aqueles que têm seu trabalho, aqueles que nos dão trabalho. Abençoa também nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, vamos agradecer. Abençoa, Pai, esses jovens, esses adolescentes, essas crianças, esses espíritos que estão chegando ao mundo, para que trabalhando junto todos nós consigamos tornar esse mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de amor, de solidariedade, fraternidade, um mundo de luz, um mundo de respeito, um mundo de amor. Auxilia tantos, Pai, que neste mundo acabamos sendo vítimas de nós mesmos por não cuidarmos direito deste planeta que criastes para nós, lindo planeta tão machucado, e que agora vem até nós e efetua suas cobranças por tantos erros. Auxilia-nos, fortalece-nos, Pai, em sua recuperação. Este mundo que é nosso, abençoado e dado por vós.
Por isso, Pai, abençoa, sim, sempre nós, e vos pedimos o teu amor, a tua paz, a tua luz. A todos nós, encarnados e desencarnados, onde estivermos, como estivermos, abençoando, iluminando o nosso corpo físico e espiritual, harmonizando-nos a todos para que consigamos harmonizar nossos lares, onde quer que formos, levar sua luz, seu amor. Abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos conosco estão, nossos irmãos, ainda perdidos na sua caminhada neste mundo, encarnados ou desencarnados. Abençoa a todos para que, sim, por seu esforço, por sua fé, por sua perseverança, retornem ao caminho do amor, ao caminho da paz. Obrigado, Pai, obrigado, amado Mestre Jesus, obrigado, querida Mãe. De nosso coração, honra, glória e louvor a todos. E de vós, Pai, que vossa graça esteja sempre nos abençoando e que assim seja, agora e sempre. Pois é, amigos, né? Uma alegria muito grande podemos iniciar uma semana, podendo levar nosso coração até nosso Pai, acolher suas bênçãos, pedir por tantos irmãos que ainda perdidos na sua caminhada, como a gente diz, seja encarnado, seja desencarnado, porque mesmo esses encarnados em sofrimento, perdidos ao encarnarem, tantos sofrimentos também passam aqui entre nós. Então oremos por todos eles, oremos por nós, como assim fazemos, né? Isso é muito bom para todos nós, para eles, para que nós possamos assim crescer juntos, que é aquilo que nós precisamos. E nesta luta, nesta tentativa de crescimento, eu e Célia aqui queremos agradecer a vocês pela companhia, preciosa companhia, né? Enquanto estamos juntos, mandando a todos vocês um beijo muito grande, aquele abraço, coração a coração, agradecendo as bênçãos do Pai, marcando um novo encontro, então, agora para depois de amanhã, quarta-feira, dia 15 de maio, onde estaremos juntos, claro, com a permissão do Pai, com saúde, né, com suas bênçãos, para mais um dos nossos encontros falando do Evangelho Júnior de Ângeles. E aqui, abraçando a todos vocês, os boa noites que vocês aqui nos mandam, né? Então temos aqui mais os boa noites, olha aqui também, né? Boa noite do Sandro Machado, que aqui também está conosco, a gente agradece, né, a presença. Então, queridos amigos, que a paz do Senhor esteja sempre abundantemente com todos, esteja conosco, todos nós, agora e sempre, e que nosso coração se abra e que nós distribuamos essas bênçãos, esse amor e essa paz, onde quer que nós formos. Desejando, ao chegar mentalmente, que a paz do Senhor esteja neste lugar. Fiquem todos muito bem, uma linda noite, linda terça, quarta-feira, quando estaremos de volta, com a graça de Deus. Grande abraço, fiquem todos muito bem e até quarta-feira. Tchau.